A paz e a graça em Cristo Jesus, o nosso Deus, Deus de vitória, Deus de paz, Deus que tem celebrado todas as nossas vidas perante a Ele, que tem recebido a nossa adoração, que tem guardado a nossa família. O mal, ele não pode nos alcançar, sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. A nossa casa está selada por Deus. Eu me lembro que a Bíblia diz, lá no Egito, quando o povo ainda morava no Egito, quando morava ali debaixo das incumbências de Faraó, e já sendo escravizado, o povo disse que o Deus disse para Moisés que avisa o povo que mate um cordeiro imaculado, que pegue o sangue desse cordeiro, observe, e mele na porta. Eu vou soltar o anjo da morte ele vai entrar nas casas para matar os primogênitos, mas quando chegar na casa de quem tiver com a marca do sangue do cordeiro na porta, o mal ele não vai entrar. Observe que coisa linda. Então a Bíblia diz que assim aconteceu, e toda vez que o anjo da morte chegava na porta da casa, que via a marca do sangue do cordeiro na porta da casa, ele não entrava, porque já havia uma ordenança de Deus dizendo: a casa marcada com o sangue do cordeiro não pode entrar. Observe. Aí a Bíblia diz que Jesus, nesse 19º dia, nós vamos ver um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus, que foi a sua crucificação. Você vai perceber de que ele foi como o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz e derramou um sangue. E agora esse sangue marca a nossa casa, ele sela a nossa vida. Então toda vez que o anjo da morte chega sobre você, ou de frente a você, ele não pode te tocar, ele não pode alcançar a tua casa. Sabe por quê? Porque já existe uma ordem de quem tem a marca de Cristo, o sangue de Cristo, não pode sofrer as incumbências do mal. Então se sinta protegido, porque Deus ele é o alicerce da nossa vida. Vamos para o nosso 19º dia de campanha. Está chegando o 21º já está chegando aí o término da nossa campanha. Deus já tem falado comigo de alguma forma bem poderosa para a gente dar continuidade com alguns outros livros, mas eu ainda estou esperando a confirmação de Deus para saber se a gente vai agora entrar em mais outros momentos de palavra, de conexão com Deus. Mas vamos para o nosso 19º dia. Abre aí sua Bíblia, João capítulo 19. João capítulo 19, verso do número 28. Nesse 19º dia, Jesus está sendo crucificado. Jesus está passando por um momento muito difícil. Todas as vezes que eu leio essa palavra, eu me emociono demais. Dá vontade de chorar, porque eu sei a dor que Jesus... Eu imagino a dor que Jesus possa ter passado naquele momento, não pelo peso da cruz, mas pelas pessoas agora o querer que ele seja crucificado. Imagine, ele que tanto bem fez sobre a terra, curou, libertou, pregou, e agora as pessoas diziam: crucifica, crucifica. E olha que em todos os momentos Pilatos disse assim: eu não vejo crime nele. Mas na hora que disseram assim: se você não crucificar, você também vai ser inimigo do rei. Ele falou: então crucifica. Então o povo colocou Jesus na cruz do Calvário. Abra aí João 19, verso 28. Diz assim, ó: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. Pensei que tinha parado o vídeo. Lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Você pode dizer amém por isso? 19º dia de campanha. E Jesus agora está vivendo um momento bastante difícil. Um momento onde a própria nação, ou melhor dizendo, não vou generalizar, as pessoas que estavam ali, solicitaram que Jesus fosse crucificado. Primeiramente, soltaram Barrabás. E agora, Pilatos aplicou o castigo, chicoteou, colocou uma coroa de espinho na sua cabeça. E o interessante é que tudo isso estava acontecendo e Jesus não dizia nada, nenhuma palavra, nada ele proferia. A ponto de Pilatos agora trazer de novo Jesus para o julgamento e pergunta: diz, pois, você que é rei?
dos judeus? E ele ficou calado. Nenhuma palavra ele disse. E aí Pilatos devolve dizendo assim, olha, você sabe que eu tenho poder para te crucificar. Aí nesse momento ele respondeu. Ele disse, não foi-lhe dado poder nenhum, se não fosse do céu. Então, ou seja, meu Pai te permitirá fazer isso. E a Bíblia diz então que Jesus é condenado à crucificação. Era uma das condenações mais desonrosas daquela época. Porque só os piores eram crucificados. Só os piores morriam dessa forma. Tanto que Paulo escreve que maldito era aquele pregado no madeiro. E Jesus, ele ocupou esse lugar por mim e por você. Mas entenda, a Bíblia diz então que ele carrega uma cruz extremamente pesada. Alguns historiadores falam de um peso onde um ser humano não conseguiria carregar por muito tempo, a ponto dele precisar exercer essa força para chegar até o lugar chamado Calvário. E lá neste lugar pregam a mão de Jesus e Jesus nada diz. Jesus carrega a cruz sobre todo o caminho e nenhuma palavra ele diz. Jesus recebe o prego na mão e nenhuma palavra ele diz. Jesus recebe o prego no pé e nenhuma palavra ele diz. E chegou um determinado momento que Jesus então dá as últimas instruções, fala à mulher, aí está o teu filho, menino, aí está a tua mãe. E para se cumprir aquilo que estava escrito, Jesus então agora fala, estou com sede. Dão vinagre para ele beber e neste momento ele agora faz a sua última ou o seu último pronunciamento como 100% homem, dizendo está consumado e entrega o seu espírito. Toda vez que eu vejo essa palavra, eu trago um grande ensinamento para a minha vida. Por quê? Porque imagine se fosse eu ou você ou eu, carregando essa cruz por um longo caminho. Se a pessoa se fosse nós sendo crucificado, recebendo um prego na mão, um prego no pé, imagine se fosse nós sofrendo de tal forma. Talvez ficaria várias perguntas na nossa mente. Por que estamos passando por isso? Por que nós estamos enfrentando isso? Só que o interessante é que Jesus, em algum momento do seu ensinamento, disse, olha, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Então, talvez naquele momento, os discípulos que estavam assistindo aquela cena podem ter lembrado disso e deve ter pensado, eu preciso também carregar essa cruz. Eu também carregarei essa cruz. Talvez não seja a cruz da crucificação, mas seja a cruz de um momento de dificuldade, de um momento de dor, de um momento onde parece na nossa mente que não fará sentido. Eu quero que você entenda que eu quero chegar no ponto, eu quero alcançar um ponto para te dizer uma das coisas mais fortes que esse capítulo 19 ele me traz. Que não importa o processo que você viva, o que importa é o propósito daquele processo. Nós não entramos em um processo da nossa vida que não tenha um propósito. Vou ser mais específico, todo processo tem um propósito. Jesus tinha um propósito que precisava ser cumprido e para se cumprir precisava passar por aquele processo. Você, eu, nós vivemos processos da nossa vida, nós vivemos fases da nossa vida que para alcançar aquele resultado precisamos passar por aquele processo. Precisamos viver esse processo. Talvez você esteja vivendo hoje um grande processo, mas esse processo que você está vivendo existe um propósito. Jesus carregou a cruz do Calvário, Jesus recebeu uma lança, recebeu vinagre, Jesus permitiu-se ser crucificado. Para quê? Para que lhe desse vitória, lhe desse liberdade. Para que você nesse dia de hoje pudesse levantar a mão e dizer que é livre, porque livre tu és. Você tem todo o direito de escolher aquilo que lhe convém, aquilo que você acha que é melhor. E a Bíblia, a palavra de Deus está aqui para te instruir, te mostrar o que é certo e o que é errado. Mas você tem liberdade porque Ele morreu na cruz do Calvário. Porque Ele se sacrificou por mim e por você, existiu um grande propósito. E o segundo ensinamento que esse dia 19 me traz em cima dessa mensagem é que quando nós temos um propósito, nós não desistimos do processo. Jesus poderia ter largado a cruz e dito, não, peraí, chega, vou pegar mais essa cruz não, tá muito pesado, esses pregos vai doer demais, esse vinagre vai ser ruim para mim, não.
Quando nós temos um propósito, nós não desistimos do processo. Eu quero que você entenda que nesse dia 19, Deus te dá força para você passar por esse processo e viver este propósito. Everton, e que propósito a gente está falando? Fiais, me deixe bem claro de que propósito você está dizendo. Olha, eu vou te dizer algo biblicamente. Deus diz, bem sei eu os planos que tenho sobre vós. Planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um grande propósito na sua vida. E isso que você vive hoje, ou que você viveu até aqui, foi todo o processo para você alcançar o propósito. Você lá nessa mensagem, só lhe mostrando, Deus vira para Jerusalém e fala, olha, Israel, te darei Canaã. Mas todo Israel passou pelo deserto para chegar a Canaã. Passou pelo processo para alcançar o propósito. Nesse 19º dia, eu quero que você entenda que você precisa viver este processo. Você precisa viver isso que você está vivendo. O que você não pode é permitir que esse processo mude quem você é. Te distancie de Deus. Te afaste da verdade. Mas você precisa viver esse processo. Então levante a sua cabeça e viva. Porque o grande propósito de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste 19º dia de campanha, eu te peço, ó Pai, nos dá força para viver os processos da nossa vida e alcançarmos o Teu propósito sobre nós. Que possamos ser contemplados e agraciados pela Tua presença em todo este processo. Que possamos ser acolhidos, abraçados, que Teu Espírito esteja conosco. Porque, ó Pai, se for para viver esse processo sem a Tua presença, não precisamos viver, não queremos viver. O que nós queremos é passar por isso, mas sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. E como a Bíblia diz que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor jamais nos deixa, a única coisa que eu te peço é que o meu coração sinta a Tua presença todos os dias. E que eu possa viver o processo para alcançar o propósito que o Senhor tem sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso? Viva este processo para alcançar o propósito de Deus. Eu vou te dizer a frase da minha vida. Quem tem meu WhatsApp, vai lá e vê a frasezinha que eu deixo lá no WhatsApp. Chega lá naquelas configurações e tá lá escrito: desistir nunca foi uma opção. Essa é a palavra da minha vida. Essa é a frase da minha vida. Porque desistir para mim nunca foi uma opção. Porque no momento que desistir se tornar uma opção, é porque eu parei de entender que há um grande propósito de Deus na minha vida. Mas enquanto esse propósito de Deus estiver firmado, viverei todos os processos que Deus permitir que eu passe, sabendo que é Ele que me aprova, que é Ele que me prova, me aprova, para que eu alcance todos os resultados de Deus na minha vida. Estenda a mão. Que o amor de Deus, o vosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Divino Espírito Santo de Deus seja contigo agora e para todos sempre. Você pode dizer amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estamos no nosso 20º, penúltimo dia desta campanha e até aqui nos ajudou o Senhor. Semana de vitória, que Deus abençoe a sua vida. Grandiosamente, poderosamente. Preciso frisar isso. Que Deus abençoe, que seja ricas bênçãos de Deus sobre você.